Gênese no lar, Evangelho no coração. Manhã do dia 8 de maio do ano de 2020. Que Jesus, nosso Mestre e Senhor, possa nos auxiliar em mais esse momento. Que o nosso encontro seja pródigo de reflexões, de acolhimento espiritual, de intercâmbio com os nossos corações amigos e que possamos favorecer para a atuação daqueles que são os tutores da humanidade, envolver, beneficiando a outros irmãos que sofrem e que nesse momento são atraídos pelo magnetismo bendito do amor, da paz, que todos nós possamos nos desvincular das questões de fora para centralizarmos, para ampliar a consciência e registrar de uma forma mais eficaz o contributo desta atividade. Se conosco, amigos espirituais, se conosco Jesus, hoje, agora e por todo sempre. Que assim seja. Hoje nós vamos trabalhar com um tema muito interessante que está no Evangelho segundo o Espiritismo: retribuir o mal com o bem. Capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 7 e 8. Farei a leitura nesse momento. O item 7, atribuído ao Evangelho de Mateus, Jesus, capítulo 5, versículo 38 a 42. Aprendestes que foi dito: olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal que vos queiram fazer. E se alguém vos bater na face direita, lhe apresenteis também a outra. E que se alguém quiser pleitear contra vós, para vos tomar a túnica, também lhe entregueis o manto. E que se alguém vos obrigar a caminhar 1000 passos com ele, caminheis mais 2000. Dai daquele que vos pedir, e não repilais aquele que vos queira tomar emprestado. Agora, Allan Kardec, no item 8º. Os preconceitos do mundo sobre o que se convencionou chamar ponto de honra produzem esta suscetibilidade sombria, nascida do orgulho e da exaltação da personalidade, que leva um homem a retribuir uma injúria com outra injúria, uma ofensa com outra, o que é tido como justiça por aquele cujo senso moral não se acha acima do nível das paixões terrenas. Por isso é que a lei mosaica prescrevia olho por olho, dente por dente, de harmonia com a época em que Moisés vivia. Veio Cristo e disse: retribuí o mal com o bem. E disse ainda: não resistais ao mal que vos queiram fazer. Se alguém vos bater numa face, apresentai-lhe a outra. Ao orgulhoso, esse ensinamento parecerá uma covardia, porquanto ele não compreende que haja mais coragem em suportar um insulto do que em tomar uma vingança. E não compreende, porque sua visão não pode ultrapassar o presente. Dever-se-á, entretanto, tomar ao pé da letra aquele preceito?
tão pouco quanto o outro que manda se arranque o olho, quando for causa de escândalo. Levado ao ensino das suas últimas consequências, imporia ele em condenar toda repreensão, mesmo legal, e deixar livre o campo aos maus, isentando-os de todo e qualquer motivo de temor. Se lhes não pusesse um freio às agressões, bem depressa todos os bons seriam suas vítimas. O próprio instinto de conservação, que é uma lei da natureza, obsta a que alguém estenda o pescoço ao assassino. Enunciando, pois, aquela máxima, não pretendeu Jesus interdizer toda defesa, mas condenar a vingança, dizendo que apresentemos a outra face àquele que nos haja batido numa. Disse, sobre outra forma, que não se deve pagar o mal com o mal, que o homem deve aceitar com humildade tudo que seja de molde ali abater o orgulho. Que maior glória lhe advém de ser ofendido do que ofender, de suportar pacientemente uma injustiça do que se praticar alguma, que mais vale ser enganado do que enganador, arruinado do que arruinar os outros. E, ao mesmo tempo, a condenação do duelo, que não passa de uma manifestação de orgulho. Somente a fé na vida futura e na justiça de Deus, que jamais deixa impune o mal, pode dar ao homem forças para suportar com paciência os golpes que lhe sejam desferidos nos interesses e no amor próprio. Daí vem o repetirmos incessantemente: lançai para diante o olhar. Quanto mais vos elevardes pelo pensamento acima de toda a vida material, tanto menos vos magoarão as coisas da terra. Essa mensagem, como todas as manhãs, nos visita apresentando possibilidades. Quando envolvidos em emoções, em pensamentos que nos desarmonizam, face a um mecanismo vivencial de disputa, de esgrima intelectual, de competição em torno do ajuste em sociedade, criando aspectos nem sempre condizentes com o que a consciência indica, nós vamos criando barreiras para que o fluxo natural da vida defina uma produtividade eficiente para a nossa realização pessoal. Orgulho e egoísmo, na visão dos benfeitores, e dentro de uma filosofia que se dinamiza no tempo, são verdadeiras doenças da alma, porque elas são alimentadas pela nossa ilusão e favorecendo assim aqueles princípios do ego inferior, das sombras que caracterizam a nossa maneira de ver a realidade da vida.
Ou seja, a realidade para nós, ela é toda revestida por caracteres complexos do nosso próprio ego. O que, na verdade, tampona, dificulta que entendamos uma realidade que está para além, que é a real. O Espiritismo, nos seus aspectos morais, ele se baseia em alguns princípios que diferenciam esta doutrina das outras. A vida futura e a nossa responsabilidade na construção desse mundo novo. Se os nossos olhares não vasculharem o infinito do espírito, tudo fica muito complexo, porque nós acabamos envolvendo com estas teias que são verdadeiras alimalhas que impedem a expansão da nossa consciência. Por que digo isso? Porque o texto está falando que lá atrás, na época do olho por olho, este ensinamento que é humano, lembrando que a lei mosaica, numa visão extraordinária de Kardec, se divide em lei divina e lei humana. Olho por olho é lei humana. Regras que funcionavam para promover uma harmonia de um mundo primitivo, onde imperava a força. Quando Jesus diz, mas em verdade vos digo, ele está propondo um outro nível de harmonia. Não é pela força do Espírito, mas usarmos o Espírito da força, com inteligência. E o Espírito da força é capaz de nos projetar para uma relação com o próximo mais equilibrada, mais fraterna, mais ajuizada. Porque subentende-se que nessa etapa a gente já tenha um nível de consciência, o que nos traz responsabilidades. Reagir, o impulso é natural, faz parte do DNA do que foi estabelecido lá atrás. Então você não pode perder tempo em brigar com as suas reações, porque elas são naturais, elas foram implementadas. Reflexo, esboço, emotividade, emotividade, plasma ideia, ideia determina atitude, palavra e ação. Quando o Senhor da vida diz, vigia, mas olha primeiro, e por isso que eu cito Marcos 13:13, porque ele transcende a afirmativa dos outros evangelistas do vigiai e orai. Marcos afirma, olhai, vigiai e orai. São 3 ações. Então devemos olhar o reflexo que está esboçando a emotividade que começa a tomar o colorido de ideia. Então, quando chegar na ideia, vigia. Porque você não vai desativar o reflexo, repito. Por isso é que nós, em humanidade, hoje precisamos do Evangelho como autoajuda. Nós buscamos nas outras tradições métodos para fomentar estados felizes. A autoajuda é terapêutica, é importante? É, e dá dinheiro. Porque o livro que você lê hoje, amanhã você vai precisar de ler outro. Aí a indústria vende. Agora, a filosofia com o Cristo e o Espiritismo, ela não se limita à autoajuda. Ela é uma filosofia que nos coloca para pensar o mundo interno. E os bons espíritos dão uma dica extraordinária, que no dia que a ciência humana se pautar neste elemento fundamental,
o mundo será diferente. A dica é fraternidade, caridade, bondade. Porque aí você vai estar formando novos caracteres. Você estará implementando outro hábito. Você vai estar focando a luz. Você vai estar direcionado para a justiça. E na prática, no laboratório do dia a dia, você vai implementar, na repetição, outros reflexos. Então você desativa um reflexo que hoje não está sustentando um estado de equilíbrio, colocando o outro. Por isso que Jesus disse que não dá para remendar vestido novo ou pano velho com vestido novo, né? Vestido novo com pano velho. Aí vai a ordem mais ajustada para quem entende do ramo. Não dá para colar. Nós temos que trabalhar na novidade, no novo homem. E assim, naturalmente e de uma forma interessante, imperceptivelmente, a gente vai fazendo que um homem novo nasça sem você matar o outro. Aquele que quer reagir, o que quer não, que reage. Porque quando alguém pisar no seu pé, no calo, não dá para você dizer, Deus te abençoe, meu filho, porque você vai sentir dor. E quando se assustar, quem sabe você já está mandando ele lá para o quinto dos umbrais. E não sofra por isso. Nossa Senhora, eu vou para o inferno. Então o Espiritismo não propõe que a gente venha aqui e vista uma capa de santo e com hipocrisia eu vou dizer para todo mundo que eu sou alguém, que estou na vanguarda. Não é isso. Quem o faz é porque não conhece o Espiritismo. Mas o Espiritismo nos fala da importância da disciplina, do cuidado, do ajuste, do equilíbrio. Para domar as más inclinações, não é simples. Desculpem, mas a gente tem que abrir os ângulos. Porque não dá para falar de um assunto tão sério que é o perdão, o retribuir o mal com o bem, simplesmente por uma frase pronta. Aí a gente decora. E aí o discurso pode ficar encantador. A gente pode trazer o ambiente bucólico da Galileia para impregnar, para a gente falar que Jesus deu a outra face, aí eu mudo o tom de voz, aí fica todo mundo assim, nossa, que legal. Mas daqui a alguns minutos, quando encerrarmos, nós vamos lidar com as reações de novo. Com isso, eu vou dizer, nós não somos conhecidos pelas nossas ações. A árvore é conhecida pelas suas reações. Esse é um ponto fundamental que o benfeitor Emmanuel, através do médium Chico Xavier, do médium Chico que silenciou durante uma vida inteira, que foi cândido, que foi bondoso, mas que foi firme. Certa feita, ele repreendia seus sobrinhos. Essa história eu escutei essa semana, achei muito legal. E é fato. Ele repreendia porque os meninos estavam aprontando. Aí alguém disse assim, mas Chico, você no centro, afinal de contas, em que época que você vive? Porque no centro ele era muito passivo, ele ficava muito envolvido naquela estrutura que foi erigida nas décadas de trabalho. Então as pessoas chegavam e se ajustavam. Não era o Chico que se ajustava às pessoas. Elas se ajustavam porque chegou no ambiente, esse ambiente já está impregnado de coisas boas, já está funcionando de uma forma silenciosa. Mas isso não fica pronto em 5 minutos. É uma vida. O Chico respondeu para os meninos, a época que eu vivo é a época da consciência.
Isso é muito importante. Qual a época que nós vivemos? A época do agradar ao outro? Ficar prestando atenção na grife? No número? Perdoar é ser conivente? Omisso? Eu vou para a internet, vou compartilhar só para me vender? Não. Não. A era da consciência é aquela era que nos coloca face a face diante a verdade, a justiça. Doa a quem doer. E eu estou falando dessa relação nossa conosco mesmo. Porque tem momentos que nós passamos o pano. Tem momentos que nós somos muito bonzinhos com a gente mesmo. Enquanto precisávamos de ser mais assertivos, incisivos. Porque quando a gente fica trabalhando naquela linha de não, deixa para depois, ou então amanhã dá certo. Não, essa incorreção, na próxima encarnação eu ajusto. O que significa? Que nós estamos justificando os meios, sabendo que o fim vai dar certo. Nós não podemos conceber, analisando a história de Cícero em Roma, o grande estoico, sendo conivente com qualquer imperfeição. Ou um Marco Aurélio, o grande imperador romano. Os fins são justificados pelos meios. É durante o transcurso que nós vamos chegar lá naquela meta, que foi um princípio esposado como vitoriosos. Alguém pode falar assim, pô, mas você quase não falou do duelo. Eu devolvo para você dizendo, será? Duelar, disputar, para construir um império, para expandir, para apresentar glórias. A história é pródiga em dizer que todos os impérios foram destruídos por bárbaros. O próprio veneno aplicado se tornou a bomba que os destruiu. O império da terra cai. Se observarmos e investirmos nos céus, nós vamos perceber que a violência se ajusta com a violência, o ódio com o ódio, o destempero com o próprio destempero. O cristão no mundo, como ensina Emmanuel, ele passa pelo mundo compreendendo, abençoando e aprendendo com o mundo. Mas querer mudar o mundo não é tarefa para os grandes sábios, porque eles percebem que devem mudar a si mesmos. E na equação bendita, nós entendemos que mudar a si mesmo significa dar um recado. Mas quando eu saio para dar um recado, eu esqueço que eu tenho que ouvir o mestre e cuidar de mim mesmo. Parece paradoxal, mas a gente precisa de tempo. Nós precisamos de um modelo que não caia. O modelo é o Cristo. Então vamos nos aproximar desse modelo, desse tipo mais perfeito, com paciência. E quando nos pegarmos, quando compreendermos que nós estamos repetindo as ações infelizes que já percebemos, aprendamos a perdoar a si mesmo. Quando aprender a perdoar a si mesmo, a gente vai estar dando um grande passo para perdoar o semelhante. Porque não adianta querer perdoar o semelhante só de boca.
Nós precisamos de internalizar essa mensagem. Concluiremos com Emmanuel. No livro Alma e Coração, na lição de número 24, Perdão na Intimidade, o benfeitor diz assim: aprendamos a desculpar, mas a desculpar sinceramente, de coração e memória, todas as alfinetadas e contratempos, aborrecimentos e desgostos, no círculo estreito de nossas relações pessoais, exercitando-nos em bondade real para ser realmente bons, exercitando, fixando caracteres por novos hábitos. Questão 685 do Livro dos Espíritos. Tão somente assim lograremos praticar o perdão que Jesus nos ensinou. E se o Mestre nos recomendou perdoar 70 vezes 7 aos nossos inimigos, quantas vezes deveremos perdoar aos amigos que nos entretecem em alegria de viver? De certo que o Senhor se fez omisso na questão, porque tanto nossos companheiros necessitam de nós, quanto nós necessitamos deles. E por isso mesmo, de corações entrelaçados no caminho da vida, é imprescindível reconhecer que, entre os verdadeiros amigos, qualquer ocorrência será motivo para aprendermos, com segurança, a abençoar e entender, amar e auxiliar. Concluo ainda com uma história rápida. Uma senhora falou para o Chico: Chico, acompanho os estudos do Evangelho e já escutei aqui várias vezes que devemos perdoar 70 vezes 7. Eu queria dizer, Chico, que eu estou casada há muitas décadas e eu já perdoei o meu marido 70 vezes 7. Eu já estou desobrigada com ele. As perguntas para o Chico sempre eram para espremer, ver se saía mais. Aí o Chico, como lhe era característico, silenciou, respirou fundo. Arnaldo Rocha nos contava que de vez em quando ele olhava para o alto assim, e Arnaldo, que aprendeu a conviver e observando, ele via quando a pupila do olho do Chico dava uma giradinha, que ele estava ali em transe. O Chico recebe o ensinamento de Emmanuel e diz para ele, com dignidade: o nosso amigo Emmanuel, esse é um ponto, viu, pessoal? Ele era digno. Ele podia simplesmente trazer o conteúdo sem falar que Emmanuel. Não, ele fazia questão. Por isso, hoje na Terra se enaltece o Chico e esquece o que ele fez a vida inteira. Os valores dele são humanos, mas não esqueçamos que a tarefa grandiosa do Chico foi ser médium de Jesus. Diferente disso é idolatria ou é pura fantasia. Aí ele disse: "Oh, minha filha", percebendo que ela estava querendo talvez até chutar o balde do relacionamento. "Oh, minha filha, Emmanuel está nos dizendo que devemos perdoar 70 vezes 7 a cada ofensa. E a cada ofensa, a vida nos conclama para agir com amor, com bondade, com paciência e com muita esperança no coração. Porque a esperança, ela é a véspera da grande vitória. Que Deus nos abençoe, que a mensagem desta manhã possa calar fundo nos nossos corações
nesse anseio bendito de estudar, de aprofundar, de conhecer, com um objetivo só: para servir cada vez melhor. Ave Cristo. Ave Cristo.